pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Lucas, né? Nós somos do Pelo Estudo e pela Fé e hoje nós temos um convidado que é o Elder Clark, que vai nos ajudar nessa live. O Max teve alguns compromissos, então ele não pôde estar aqui hoje. Então o Elder Clark vai nos ajudar nesse domingo. Então, nossa live, né? Hoje é sobre os atributos de Jesus Cristo. Nós estamos no 8º atributo e hoje nós vamos falar sobre diligência. Então, acho que a gente está começando a melhorar, né? Não é tão difícil. Será? Será que não é tão difícil a gente ser diligente? Gostaria que vocês não comentassem com a gente. É difícil ou não ser diligente? Então, eu vou só ler um resuminho, né, do que quer dizer diligência. Diligência é o empenho constante, sincero e vigoroso em fazer o trabalho do Senhor. O Senhor espera que você trabalhe diligentemente, ou seja, persistentemente e com muito esforço e cuidado. Então, diligência, né? Acho que foi um dos grandes também atributos de Jesus Cristo. Fico pensando ele quando ele era criança, né? Como a gente também também viveu, né, essa parte, as crianças falando para ele: você vai estudar sobre o Velho Testamento, você vai estar falando sobre Deus, né? Larga disso, sua mãe não está falando certo, você não é filho de Deus, né? Isso tudo invenção na cabeça da sua mãe, que deve te amar muito e deve, né, achar que tu é uma divindade. Vem com a gente, vamos brincar, vamos, né? Ou quando ele era adolescente, né? Vamos lá fazer algumas coisas que não eram tão corretas, né, para nos divertir, para sermos mais, né, para ser mais interessante, né? Então, como ele é um exemplo para nós e como ele também não sabia, né, que ele era filho dele, foi ensinado a isso, ele passou por tudo que a gente está passando, que a gente passa, né, até hoje. Ele passou e teve que ser diligente para chegar até a crucificação e até a sua ressurreição. Eu imagino que ele deve ter pensado algumas vezes em desistir, né? E não ser diligente. Por que eu vou me submeter? Por que eu vou me submeter às pessoas me humilhando? Por que eu vou me submeter às pessoas me maltratando? As pessoas dizendo que eu sou um charlatão, né? Que eu não sou um filho de Deus. Que eu estava mentindo, né? Quando ele, né, foi crucificado, apanhou e né, toda aquela tortura. Eu imagino, né? Que ele deve ter pensado: nossa, eu não vou continuar nisso, eu vou desistir de tudo isso, não vou ser diligente, não vou seguir o que Deus quer que eu siga, né? Vou desistir. E na nossa vida é assim, né? Quantas vezes a gente não conhece... Eu conheço muitas pessoas que foram da igreja junto comigo desde pequena e não foram diligentes, né? E hoje não estão mais na igreja, né? Não estão mais seguindo a Deus. E acho que todos nós, né, membros da igreja, conhecemos, temos amigos, vizinhos, algum parente, né, que não conseguiu seguir a diligência, em seguir o Salvador, em ser persistente nas coisas de Deus e acabou desistindo. Então, nesse vídeo, né, a gente vai tentar entender um pouco melhor por que as pessoas, por que acontece isso, né, e por quão importante é nós sermos diligentes aqui na Terra. Lucas? Eu acho que um pequenininho exemplo de diligência. Bom, antes, boa noite, todo mundo. Obrigado por estar acompanhando aqui. Fiz um pequeno exemplo de diligência. Acho que as nossas lives estão sendo bem diligentes, né, Sara? Todo domingo, decida aí, faça chuva, faça sol. Então, um pequeno exemplo aí da diligência, igual você leu ali na definição que traz o pregar no Evangelho, né? Ou seja, é o constante, o contínuo, sincero e enérgico. Então, não dá para pensar em diligência sem a gente não pensar também em constância e algo contínuo, algo que tem ali sequência, certo? Bom, já que você deu uma boa introdução a respeito do que é a diligência, acho que seria importante a gente falar um pouco sobre a pessoa que personificou melhor a diligência, assim como todos os outros atributos que a gente já falou nessa série, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele é a melhor pessoa para a gente se inspirar a respeito da diligência. Eu digo isso porque não é só porque ele desenvolveu esse atributo da diligência, essa virtude,
Mas ele é a própria fonte dessa de todas as outras virtudes que a gente está estudando. Se a gente parar para pensar no ministério do Salvador, principalmente os 3 anos, né, do início até o fim do ministério mortal dele aqui na Terra, a gente vai ver ele o exemplo perfeito de diligência. Claro, são chamados diferentes daqueles que a gente tem, uma vocação diferente, que só Jesus Cristo tinha aquela vocação de ser o Salvador da humanidade. Mas se a gente olhar, nesses 3 anos, praticamente Jesus Cristo não parou o trabalho dele. Guardadas as devidas proporções, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente talvez não pode sair numa missão de tempo integral por 3, 4, 5 anos, assim como Jesus Cristo ele fez. E mesmo quando a gente sai, a gente tem as nossas, às vezes, algumas necessidades que Jesus Cristo sabia lidar melhor do que nós, meros mortais. Mas veja que, mesmo assim, o Salvador Jesus Cristo, ele passava pelos desafios que a gente passa, que podem impedir a nossa diligência. Ele sentia cansaço, ele sentia fome, mesmo antes do ministério mortal dele, ele precisou se preparar, certo? Até ele chegar aos 30 anos, houve ali um tempo de preparação também. Então, todos esses desafios que Jesus Cristo passou, nós passamos também. A gente também sente fome, a gente também sente cansaço, a gente sente dúvidas, a gente precisa, às vezes, ali lidar com uma situação que a gente não está tão preparado e assim por diante. E Jesus Cristo, ele personifica a diligência porque, nesses 3 anos do ministério dele, em que ele não parou de pregar o evangelho, de fazer a obra dele, mesmo passando por cansaço, por fome, por todos os outros problemas que qualquer pessoa que passa pela mortalidade atravessa, certo? Ele mostrou ali como é ser diligente, um esforço contínuo, igual a gente leu aqui na definição do pregar no evangelho. O que seria esse esforço contínuo? Às vezes a gente tem, como seres humanos dotados da fraqueza, do erro, de sermos igual uma montanha russa, o nosso esforço. A gente sobe, começa com tudo, tem todo aquele ânimo, né? A gente recebe um chamado novo, chega no campo missionário ou volta da missão, a gente volta lá com todo o gás e passa ali uma semana, a gente desce a montanha russa, né? E aí, às vezes a gente fica nesse sobe e desce. Alguma coisa nos eleva ali, a gente faz aquele esforço forte, mas breve, e logo cai. E isso não é diligência. Jesus Cristo fez o contrário. Ele fez um esforço contínuo ali. Vou fazer aqui uma pequena brincadeira, né? Pensem como o Palmeiras no último Campeonato Brasileiro. Ficou o tempo inteiro na primeira posição. Isso é ser constante e ser contínuo, certo? E Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele manteve essa constância, essa continuidade do trabalho dele de uma forma perfeita, certo? Tanto é que isso fica bem marcado, fica bem exemplificado, especialmente na expiação. Vejam, no momento da expiação, quando ele entra ali ou mesmo um pouquinho antes de entrar no jardim do Getsemane, e quando as dores mentais, as dores físicas, as dores espirituais começavam a bater Jesus Cristo, até o momento em que ele entrega a vida dele no Gólgota, foram os momentos que nenhum ser humano passou por tanta adversidade, por tanta provação, por tanto teste e por tantas coisas que pudessem impelir alguém a desistir de algo. E o mais importante de tudo, Jesus Cristo, de certo ponto de vista, ele não precisava passar por aquilo. Ele já era perfeito. Ele fez aquilo por nós, simplesmente para dar a graça dele por nós, para que nós pudéssemos ter uma chance de sermos salvos, de um dia a gente voltar à presença dele. Mas por ele não precisava passar por aquilo. Ele já era perfeito. E todas as dores, todas as aflições, ou mesmo as tentações do inimigo enquanto ele estava ali espiando, fazendo o processo da expiação por nós, tudo aquilo era contra Jesus Cristo. Em nenhum momento ele deixou de ser constante, contínuo, de ter força na obra dele e de uma sinceridade naquilo que ele estava fazendo. Se a gente lembrar,
em um momento ele fala, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele estava mostrando ali a sinceridade dele de, olha, isso aqui está difícil, não está sendo fácil, por favor, Deus, me ajude de alguma forma. Todavia, seja feita a tua vontade, Pai. Então, ou seja, o próprio Jesus Cristo ele foi sincero em mostrar que para ele era difícil, para ele era desafiador, mas era necessário para o plano que ele continuasse a cumprir o trabalho dele da expiação. Então, Jesus Cristo ele é o maior exemplo do que é diligência, especialmente quando a gente lembra da expiação. Em todas as horas em que ele passou pelas dores, seja do Getsemane, do Calvário, ou no caminho para isso, ele foi constante, ele foi contínuo. Nos momentos em que havia, os soldados batiam nele, tiravam sarro dele, maltratavam ele, ele estava continuando, sem fraquejar, a fazer expiação por nós. Então, Jesus Cristo ele personifica a diligência principalmente na expiação, porque nós vamos ter os momentos de desafio, que vão ter coisas que vão abater o nosso ânimo, vão talvez fazer com que nós desistamos do caminho estreito, apertado, mas a gente precisa lembrar de Jesus Cristo, porque na hora em que ele foi tentado e provado da forma mais dura, vamos dizer assim, ele se manteve constante e contínuo até cumprir aquilo que ele precisava cumprir por nós. O que sobrou para me falar, hein? Bom, na verdade, Jesus Cristo foi um exemplo em todas as coisas, né? A diligência é um dos exemplos que demonstrou. Ele tinha um plano a executar, ele tinha uma tarefa a executar, e ele foi persistente nessa tarefa, e ele dizia que ele estava ali cumprindo aquilo que o pai dele mandou fazer, né? E ele fazia parte de um convênio que foi feito antes do homem vir à Terra, né? Então, na verdade, a palavra diligente é uma grande virtude, né, que a pessoa tem. Então, todos nós podemos desenvolver essa virtude para crescermos espiritualmente nessa Terra, né? A gente vê muitos exemplos dentro da própria igreja de pessoas diligentes. Para poder ser dirigente, primeiramente, precisa ter um convênio antes, né? Então, o primeiro convênio que uma pessoa faz quando ele adentra dentro da igreja é o batismo. Então, no momento que ele se batiza, ele está aceitando Jesus Cristo como seu mediador, aquele que vai dividir conosco o fardo que nós temos que carregar nessa vida. Vai ficar muito mais leve, no caso. E baseado nesse convênio, em que ele promete para que nós possamos ter os benefícios da expiação, do momento que todos nós podemos ter a chance de nos arrepender e zerar, fazer com que a nossa alma fique limpa perante o Senhor, já que ele fez essa expiação, então ele promete isso, mas nós prometemos também a ele ser diligente naquilo que ele nos propõe, né? Que seriam os mandamentos do Senhor. Então, os missionários, quando eles querem levar alguma pessoa às águas do batismo, ele precisa fazer uma entrevista com a pessoa, e essas entrevistas têm algumas perguntas que são feitas. A primeira pergunta é se acredita que existe um Deus, né? E se nós aceitamos Jesus Cristo como um ser que está expiando nossos pecados, e que ele sofreu para isso. E depois a gente responde se a gente vai guardar os mandamentos que ele nos propõe, que são vários mandamentos. Um é da saúde, o outro é com respeito à castidade, à honestidade e vários outros atributos que até já foi discutido aqui, que ele desenvolveu também. Na medida que a gente vai guardando esses mandamentos, a nossa diligência com as coisas do Senhor vai aumentando. Porque dentro do reino do Senhor, as pessoas podem ter responsabilidades. E essas responsabilidades sempre são ligadas ao Evangelho em si.
a propagação do evangelho, cuidar um dos outros dentro da igreja. É uma organização, uma associação que um cuida do outro. Ela foi feita para isso, para que as pessoas possam crescer e desenvolver espiritualmente. Por isso que nós temos aula da escola dominical, para nos ensinar, através das escrituras, toda a vontade que Deus tem para conosco. E que a gente possa também entender o porquê de cada mandamento e grande valor de seguir cada mandamento que o Senhor nos propõe. E a diligência, ele supera todas as dificuldades. A pessoa tem assim, com a glória está na sua mente, tão fixa na sua mente, que todos os percalços, as coisas que vêm acontecendo no caminho, assim, digamos, ela fica mais fraca para nós. Aí nós conseguimos ter força para superpujar todas as coisas quando a gente é diligente. Aqui na missão onde eu estou trabalhando, temos alguns irmãos que com a idade de 70, 72 anos, eu acho que eu sou o mais novo ali, eu sou o guri, sabe? E esses homens, eles foram missionários quando tinham os seus 20, 21 anos, voltaram, casaram, tiveram vários cargos na igreja, alguns deles foram presidente de estaca, alguns deles fizeram missão de tempo de presidente de missão, 3 anos, e hoje estão aí, de novo, fazendo missão, uma terceira missão. Eu já conheci casos de pessoas que estavam com 5 missões. Começam a fazer uma missão, uma atrás da outra, diligentemente, disposto a trabalhar dentro da vinha do Senhor, com aquele amor no coração de fazer mais uma pessoa aceitar e conhecer o Evangelho. É um ato de amor, quando a pessoa leva o Evangelho para as pessoas, dando essa oportunidade a pessoa adentrar na igreja e fazer parte, né, do Evangelho, de tudo aquilo que é ensinado. Ora, a diligência, ele, como eu disse, que era uma virtude, mas uma virtude que todos filhos de Deus que desejam crescer, se desenvolver espiritualmente, deve usar, deve ser assim. E não só diligente nas coisas espirituais, mas também na sua profissão, na sua família, ao criar seus filhos, e na profissão para que aqueles que confiam nele, nas coisas que ele faz, possam continuar confiando nele, porque ele faz tudo aquilo que foi acertado quando fizeram um contrato de trabalho com uma empresa. Então isso tem que refletir. Tanto que uma vez eu li um artigo dizendo que nos Estados Unidos as grandes corporações americanas, eles procuravam pessoas cristãs para botar em determinados cargos de confiança, cargos-chave, devido à honestidade que essas pessoas têm. Inclusive, as pessoas que são membros da igreja, muitas vezes são convidadas a trabalhar em lugares como FBI, né, americano, que seria mais do que a Polícia Federal, como tem no Brasil, né? Eu acho que é mais acima, assim, por causa da confiança que tem, porque são diligentes naquilo que eles se propuseram a fazer com o Senhor. Então, não só ele tem a admiração do nosso Pai Celestial, a pessoa diligente, mas também tem a admiração das pessoas que querem fazer as coisas honestas, que querem alguém perto, mas que sabe que pode confiar nessa pessoa. Então, é isso aí. Então, a gente tem que realmente exercitar esse atributo, que é uma virtude, para o nosso desenvolvimento pessoal. E nunca desistir. Uhum. A Carla falou, acredito na diligência tem muito a ver com compromisso. O Luiz, ele ensinou que não precisamos ser perfeitos para dividirmos os fardos uns com os outros. Podemos dividir o fardo do próximo, mesmo estando com os nossos fardos. Isso nos leva mostrando que podemos. O Luiz falou de novo. Ele não disse que seria fácil, mas que seria possível. O JCB Souza falou, diligência igual fazer o seu melhor com a capacidade que você possui. O WC Mariano falou, certo, porque nem sempre o 100% é o 100%. Surgiu
ele estava falando sobre missões, né? Uma matéria ficou famosa aqui essa semana, tanto nos jornais no de Utah, como também, né, nas redes do Brasil, de um irmão que tem 90 anos, ele é presidente do Quórum em Taylorsville, que é uma cidade que fica perto de Salt Lake City. E ele é viúvo desde 2015. E quando ele tinha 89 anos, ele tem 89 anos, ele vai fazer 90 agora essa semana. E o bispo, né, quando tinha que chamar ele conta, né, a história de quando ele teve que chamar tinha que chamar o novo presidente do Quórum, veio o nome desse irmão, que na verdade é vizinho dele de frente, né, e ele conviveu desde pequenininho com esse irmão. Mas ele pensou, falou, né, pensou para Deus, falou, mas ele é velho, tadinho, já tem 90 anos, né, quase 90 anos. Ele já serviu tudo na igreja, ele já foi, né, já foi missionário, já serviu em vários cargos, já foi bispo, já foi. Ele agora tem que descansar. E ele disse que sempre vinha na mente dele esse nome. E aí ele chamou esse irmão e falou assim, não, vou ter que chamar, né? Tá vindo a inspiração, eu vou ter que chamar ele. E quando chamou esse irmão de 89, quase 90 anos para entrevista, o irmão ficou meio surpreso, né? Nossa, né, também tenho 90 anos, apesar dele servir no templo 2 vezes por semana como oficiante. Ele também ficou surpreso, mas ele resolveu aceitar, porque ele disse que ele tinha que servir a Deus, não importa o tempo da vida dele. Enquanto ele estiver vivo, ele ia servir a Deus, ia ser diligente. E esse bispo disse que toda a vida dele que acompanhou esse irmão, ele sempre foi diligente, né? Ele sempre serviu a Deus, sempre, desde que se batizou, desde que, né, membro da igreja, disse que ia ser diligente, ia seguir a Deus, ia seguir né, os ensinamentos de Cristo e ia servir. E as pessoas contam, né, que ele é um ótimo, apesar da sua limitação, né, de idade, que as pessoas pedem, não senta, não, né, fica sentado, né, tentam cuidar dele. Ele é o primeiro sempre muito animado. Quando tem mudança, ele quer pegar as coisas mais pesadas, mesmo que as pessoas digam, não, não pegue. Ele fala, não, pega aí a ponta do sofá e eu pego a outra e vamos, né? Ele é a pessoa que mais anima as pessoas e que mais se preocupa com as pessoas, apesar de ter quase 90 anos. Então, o que mostrou, né, e essa reportagem a gente está querendo mostrar que a gente tem que ser sempre diligente em toda a nossa vida. A gente não pode desistir, porque é muito fácil desistir, né? Eu acho que é fácil. É fácil a gente cair nas armadilhas, né? É fácil eu ir com os outros, né? Se eu sou zombada, se as pessoas falam alguma coisa que não é certo, eu ir com elas, porque eu não quero que as pessoas não sejam minhas amigas, ou porque eu posso estar errada, né? Quem sabe Deus realmente não existe, né? Tudo uma ficção, ou aquela igreja só quer pegar o dinheiro das pessoas, né? Como muitos falam. Então é fácil, né? É mais fácil, né? O desvio do que a diligência. Como eu falei lá no começo, infelizmente muitos dos meus amigos que eram meus amigos de primária não foram diligentes, né? E acabaram se desviando, né? Acabaram se saindo da diligência e indo para outros lados e persistindo em outras coisas que não eram importantes ou que não faziam não faziam tanto significado. E isso também, como falou o Other Talk, inclui também nossa parte física, né? Não só espiritual. Quantas vezes a gente já viu pessoas que começaram os estudos e não terminaram por N motivos. Porque eu não tenho tempo, por causa de dinheiro. Claro, dinheiro é importante, né? Mas se a gente não tiver dinheiro, não tem como pagar a universidade. Mas quantas vezes a gente não deu desculpas, né? Para a gente não persistir, para a gente não ser constante, diligente em nosso trabalho, até em nosso casamento, em nossa família, né? A gente desiste. Não tem mais o que o mundo fala, né? Se o casal tá brigando muito, separa, né? Não persiste no casamento. Ninguém é de ninguém, né? Casamento não é importante. O importante é que seja feliz. Então arranje outro, né? E as pessoas que mais a gente vê hoje, não há diligência, não há persistência quando você se compromete a casar, né? Compromete assim naquele papel. E não há uma diligência no casamento. Simplesmente há
há um egoísmo entre as partes e se não está dando certo, eu não quero consertar, eu quero simplesmente abandonar e desistir e seguir para outros lugares. E o que a gente aprende muito na igreja, a gente ser diligente nessas áreas também, né? Na área do nosso casamento, na área da nossa família, na área financeira, né? Nossa área educacional. Hoje a igreja ensina, tem dá tantas oportunidades para a gente estudar, como a BYU Pathway, nos ajuda, né, a ter um valor básico e a gente conseguir avançar na nossa carreira, avançar nossos estudos, avançar na nossa profissão, para nós sermos diligentes nisso, que a gente vai alcançar, vai ter bênção se a gente for diligente, né? Isso que Deus espera da gente, que a gente seja diligente em todas as áreas, não só na parte religiosa, mas eu acho que inclui também, porque educação também é religião, família é a religião, né? Tudo engloba o cristianismo, né? E que a gente seja diligente, que a gente siga, que a gente não desista, não abandone, não ache que somos fracassados ou que não dá certo, que não é para mim. Não, a gente tem que persistir e pedir a Deus para nos ajudar, porque Ele promete, se nós sermos diligentes, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Perfeito. Eu quero só voltar num comentário do Ailton Vasconcelos, um comentário bem breve, mas que demonstra bem o que é diligência. Ele diz o seguinte: a constância é mais importante que a profundidade. Isso faz total sentido para diligência, porque vale muito mais você, por exemplo, ficar 6 meses estudando as escrituras todos os dias por 2 minutos. 2 minutos estudando as escrituras direto por 6 meses, do que você estudar as escrituras uma vez por mês por 30 minutos. Então vejam, às vezes a gente quer dar aquele pico de emoção, de vontade, de ânimo, vamos dizer assim. Só que esse pico, ele tem muito menos efeito do que se você fizer algo com constância, com continuidade, todos os dias, às vezes por menos tempo, que às vezes gerando um esforço menor do que você gastar todo o esforço de uma vez em algo que você sobe a montanha-russa e depois você cai de novo e você só vai voltar a estudar as escrituras, sei lá, depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, vale muito mais a pena a gente fazer esse tipo de esforço que às vezes parece um trabalho de formiguinha, mas ele é constante e contínuo. Ele tem um poder muito maior do que um esforço forte ali de uma vez, mas que seja breve e depois acabe. Muito bem. Eu queria só ler alguns outros comentários que o pessoal fez. Eu tinha comentado, confirmando o comentário do JCB, falando que nem sempre o 100% de um é o 100% de outra pessoa. E faz todo sentido. O Luiz Paixão, um grande Luiz Paixão, meu amigo, um forte abraço aí para você. Ele disse que o presidente Boyd Packer certa vez comentou com o presidente Hinckley que o médico disse que ele não iria durar muito depois de ficar paraplégico. E o presidente Hinckley deu risada e disse que ele iria trabalhar muito, não só nesta vida, mas na outra também. Então, em adversidades, nós podemos ser diligentes. Eu quero resgatar aqui um discurso de abril de 2010, chamado Agir com Toda Diligência, do presidente Henry B. Eyring. Quero destacar aqui um ponto bem curto para fazer um comentário sobre uma única palavra aqui. O presidente Eyring diz o seguinte: quando me sinto pouco motivado a cumprir meus deveres do sacerdócio por causa de outros interesses, e quando o corpo suplica por um descanso, estas palavras me dão ânimo. Lembre-se dele. O Senhor é nosso exemplo perfeito de diligência no serviço do sacerdócio. Ele é nosso capitão. Então, aquilo que a gente tinha comentado, Jesus Cristo, ele é o exemplo perfeito da diligência. Ele nos ensinou, através da ação dele, o que é ser diligente de verdade. Eu queria pegar essa palavrinha aqui, ânimo, para a gente entender o que ela tem a ver com a diligência e como que ela é tão importante. Quando a gente pensa em ânimo, a gente pensa logo em uma pessoa, vamos supor assim, animada. Alguém com ânimo é uma pessoa animada, alguém alegre, alguém que está ali
diligente, constante, alguém que põe os outros para cima, que traz, às vezes, alguma alegria para as pessoas que estão em volta, que contagia com essa alegria, com essa energia, com essa força, certo? Mas de onde veio essa palavra ânimo? Bom, já que o português ele é uma língua latina, se a gente for olhar a etimologia da palavra ânimo, a gente vai ver que ela vem de ânima, do latim. E o que significa a palavra ânima? A princípio, ela seria como se fosse o sopro ou o ar ou uma brisa, mas não no sentido material ou físico, como a gente sente, mas no sentido mais, vamos dizer assim, espiritual, certo? Essa palavra ânima, ela adquire, então, um sentido de princípio vital da vida, ou melhor, assim, o que seria algo relacionado à alma ou ao espírito. Então, a ânima, ela seria aquilo que traz o ânimo, aquilo que traz a vida, aquilo que traz a alma para algo. Pensando no nosso corpo, se ele não tem o espírito, ele é parado, ele é inerte. E quando a gente tem o espírito e forma a alma, a união do corpo e do espírito, como está lá no Guia de Estudos das Escrituras, nós temos essa ânima, nós temos algo que anima o nosso corpo, que vai fazer com que a gente tenha vai fazer com que o nosso corpo torne ele ativo, que faça com que ele tenha as ações. E tem aquela escritura muito importante do livro do Mormon, que tem coisas que existem para receber ação e tem outras coisas que existem para agir. Então, o nosso espírito, ele é dotado dessa ânima para animar o nosso corpo, para fazer com que nós tomemos ação, assim como Jesus Cristo ele tomou ação. Jesus Cristo não era um ser que simplesmente recebia ação de outro ser, se fosse até mesmo do Pai Celestial, mas ele agia, era ele quem fazia com que as outras pessoas tomassem a ação. Então, a ânima, ou seja, é isso que nos dá a ação, o movimento para o nosso corpo, ele é dotado dessa vida. Então, quando a gente pensa naquela escritura, tem de bom ânimo, ou seja, tem de boas ações, tem de aquilo que é espiritual, que vai fazer com que o nosso corpo haja da forma correta, de bom ânimo, com alegria, com espiritualidade, a gente tem que lembrar que esse bom ânimo, ele vai ter essa origem espiritual lá na presença do Pai Celestial. Ou seja, quando a gente tem bom ânimo, quando a gente tem alegria, tudo isso são influências que a gente carrega conosco desde a nossa pré-existência, desde antes da gente existir aqui nessa Terra. Até porque, como eu disse, se a gente lembrar do nosso corpo morto, ele não tem ânimo nenhum, ele não tem ação nenhuma. E é justamente esse espírito que vai trazer o ânimo, a ação para a gente conseguir tomar as ações aqui no mundo material. Dito isso, a gente tem que voltar um pouquinho mais. Da onde saiu, então, a ânima? Se a gente faz a tradução dela, buscar a origem dela, a gente vai ver que a tradução dela mais antiga, ela vem do grego antigo, que é a psique. Então, a psique, ela tem ali a mesma tradução, o mesmo significado em certos momentos do que a ânima, né? Do que esse sopro de vida, esse espírito que traz vida para o corpo físico. E hoje em dia, quando a gente fala sobre psique, psicologia, psique, às vezes a gente pensa só em algo relacionado a que está aqui dentro da nossa cachola, né? Algo que está dentro do nosso crânio. E a gente vê que no conceito dos gregos antigos, dos filósofos antigos, eles viam que a psique ela não estava relacionada, então, com algo dentro do nosso crânio, no nosso corpo físico, né? Que ela tinha uma origem da ânima, ou seja, que ela era algo espiritual e não algo material do nosso corpo. Até onde eu quero chegar com isso. Hoje em dia as pessoas tendem a pensar que tudo é material, que tudo está aqui. E, na verdade, a gente entende que, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus Cristo, que a nossa origem, aquilo que vai fazer com que nós tenhamos a ânima, que vai fazer com que o nosso corpo haja, está fora do mundo material. Ou seja, é algo espiritual. Recentemente, Sarah e Elder Clark, eu estava lendo um livro chamado A Consciência de Imortalidade. E o autor, o professor Olavo de Carvalho, ele vai falar que
o foco ali não é sobre a imortalidade em si, provar que nós somos seres imortais, mas que a gente tome consciência de que nós somos esses seres imortais, embora vamos morrer aqui na vida terrena. E ele bate na seguinte tecla de que a nossa consciência, ela está além do nosso corpo mortal, além do nosso corpo material. E aí ele se embasa em vários estudos de um médico, de outros médicos que fazem um estudo mais compilado, sobre experiências, vamos supor assim, de quase morte, ou de pessoas que tiveram alguma experiência de projeção fora do corpo, daqueles casos de pessoas que relatam quando estão quase morrendo, que veem o espaço ali do hospital e que se lembram de, às vezes, de ali algum momento com os médicos quando ele estava inconsciente no corpo. E tudo isso vai trazer para aquilo que a gente já aprende no Evangelho de Jesus Cristo, de que o que traz o nosso fogo aqui para o nosso corpo tomar as ações, não está aqui no material, mas está no espiritual. E a conclusão que o médico chega, onde o professor Olavo ele vai partir dali para fazer o livro dele, não só um médico, mas vários, é de que a nossa consciência ela está além do espaço, além daqui e além do tempo. Ela está em algo que a gente não consegue ter acesso pelo mundo mortal, pelo mundo físico ou material. Tudo isso para que a gente entenda o quê? Que o bom ânimo, que a diligência, que vai fazer com que a gente tome ação, que vai fazer com que a gente tenha as inspirações divinas, vai fazer a gente lembrar que tudo isso que traz a nossa força de ação, a origem dela é espiritual, a origem dela está no Pai Celestial. Então, quando a gente lembra do bom ânimo, ou seja, da psique, da força espiritual que vai fazer com que o nosso corpo ele tome as decisões, trabalhe, tome as decisões do que é certo, do que é errado, do que é bom ou melhor para nós, tudo isso não está só aqui. A origem dele é espiritual e remonta lá na presença do Pai Celestial. Então, o bom ânimo, a diligência, ela vai estar embasada justamente nessa lembrança de que a origem de tudo isso é antes do nosso corpo físico, mas lá na presença do Pai Celestial. Cláudio, deixa eu só ler aqui os comentários que passou alguns. O Mariano ele falou: muitas das vezes as pessoas deixam de temer a Deus e temer mais um homem. Um exemplo, eu trabalho, são pontuais no trabalho, não trabalhando tudo certinho, porque se não trabalha, eles vão para a rua. Eles têm, acho que eles têm medo, né, mais do homem do que realmente de Deus, né, de seguir. Ele continua, e na igreja é diferente, eles acham que não tem uma obrigação de ser pontual, também de cumprir os chamados, porque sabe que não é daqui a 24 horas ou 12 horas que ele vai ser mandado embora da igreja. É verdade, né? A gente, às vezes, quando a gente é voluntário, né, a gente não é tão diligente. Quando a gente é pago para isso, né? Quando a gente recebe, a gente é mais diligente, né? Porque a gente sabe que a gente está perdendo imediatamente uma coisa. Então, quando vamos à igreja, a gente não está perdendo imediatamente, ou a gente visivelmente a gente não perde, né? Já se a gente perder o trabalho, aquele dinheiro automaticamente não vai entrar mais na nossa conta, né? Então, às vezes é difícil a gente vislumbrar a eternidade, né? Porque eu estou perdendo não aqui, mas estou perdendo a minha eternidade, a minha exaltação. Então, às vezes o ser humano ele é muito imediatista, às vezes não olha para o futuro, é como uma faculdade, né? Eu não vislumbro daqui 4 anos que eu vou me formar. Eu quero saber hoje, eu quero ganhar hoje, né? E tem que ser dirigente médico, 8 anos, né? Dependendo da especialização. E por isso que médico, um dos motivos é que eles ganham mais, né? Porque eles são diligentes, eles estudam por 8 anos ininterruptamente para ter aquela profissão, né? Enquanto outros, às vezes, é só 2 anos, 4 anos. Então, esse é um dos motivos também. O Luiz falou, uma sugestão, estudem o nome que receberam no templo. Tem algo relacionado à sua personalidade. O Maria falou, existe sim dentro da igreja uma falta de compromisso. A Cláudia falou, o Salvador nos ensinou que tudo é espiritual.
mesmo todas as coisas materiais. Deixa eu ver. A Cláudia comentou de novo. Isso me ajuda a visualizar que minha inteligência, que foi revestida de espírito, e algo ainda mais incrível e amplo. Tá Ok, certo. Decalque. Bom, nós, seres humanos, nós somos motivados por duas coisas. Somos motivados pela recompensa, que a gente vai receber logo adiante ao sermos diligentes da tarefa que nós estamos cumprindo, e também pelo medo, o medo de perder o que temos, o que se conquistou. Então, obviamente que vocês, todos que estão aí assistindo, já devem ter visto exemplos aí na sua volta, até mesmo consigo mesmo. Quando você perde algo, você fica muito triste, né? Até Jesus Cristo, ele contou uma parábola daquela que perdeu uma moedinha, né? E ela estava tão preocupada com aquela moeda, a moeda valia alguma coisa, e que quando ela achou, ela fez uma festa, né? Então, às vezes a gente perde o quê? A gente perde o emprego, às vezes a pessoa perde a namorada, às vezes pode perder um celular porque algum ladrão furtou, né? Pode perder o carro, não tem seguro e arrebentou com o carro, não tem que comprar outro e dinheiro curto, né? Ou seja, a gente tem percas a todo momento, né? Até a gente pode perder até um amigo, perder a amizade de alguém, o amor de alguém que a gente considera muito, né? Agora, a recompensa, ela nos anima porque quando a gente lê as Escrituras, por isso que o Senhor pede para a gente ler as Escrituras, elas estão repletas de exemplos e administrações para que a pessoa possa deslumbrar o que poderá acontecer no futuro quando a gente vai contando pontos com o Senhor das nossas tarefas diárias no campo espiritual. Os profetas falavam que tem um livro da vida, né? O livro da vida, ele explicou como se fosse um livro, mas é algo muito mais sofisticado que um livro, porque o Pai Celestial ele tem a tecnologia que ele usa é uma coisa surpreendente. Mas para as pessoas entenderem, é como se estivesse escrevendo no livro tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas, e nós vamos receber uma recompensa. José Smith recebeu uma revelação especial em que na Bíblia era pouco falado ou pouco entendido com respeito aos graus de glória. As pessoas diligentes vão herdar o maior dos graus de glória. E as pessoas mais ou menos diligentes, ou que foram até um certo ponto, vão herdar lá o que nós chamamos do reino terrestrial. Né? E as pessoas não diligentes, que não levam a sério e que praticam desonestidade, bruxaria e tudo a sorte de pecados que a gente conhece, com respeito, menos o pecado contra o Espírito Santo, eles vão receber o menor grau de glória de todos os graus de glória. Como o Senhor falou que na casa do Pai tem muitas moradas, então José Smith, ele recebendo essa revelação, já está explicando o tipo de moradas que a gente vai ter. Então, a exaltação é algo que só será dado para as pessoas que forem diligentes mesmo. Não tem outra maneira. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, mas não vai deixar a justiça de lado para poder dar para todo mundo o mesmo prêmio. Né? O prêmio é diferenciado de acordo com a diligência de cada um de nós. Às vezes eu paro e penso, puxa, que tipo de bênção eu poderia receber pelo que eu faço? Será que eu faço o suficiente? Será que eu tenho que fazer muito mais coisas ainda que eu possa merecer algo importante? Né? Agora, tem que estar sempre com esse desejo de crescer, de desenvolver, de ir para frente, de mostrar ao Pai Celestial que a gente está com Ele, que a gente gosta dos mandamentos que Ele nos ensina, e que Ele quer o nosso bem, e que Ele faz um esforço muito grande para que a gente possa aprender as coisas e viver dessas coisas. Agora,
a gente que é membro da igreja há muito tempo, a gente percebe que já para o simples fato de guardar os mandamentos, a gente já é abençoado automático. Cada tipo de mandamento, sendo diligente nesses mandamentos, a gente já tem as bênçãos correspondentes a cada mandamento. E cada bênção é uma bênção boa, saudável, gostosa de sentir, né? Então, por isso que a gente tem essa percepção, esse desejo de ir para frente. É o ânimo, é o bom ânimo que foi falado agora há pouco aí. Na Bíblia, teve uma moça que falou que tem mais de 300 citações da Bíblia que falam de otimismo para as pessoas, pedindo para as pessoas serem otimistas, para as pessoas olharem para frente, buscar o melhor para si, né? E o Pai Celestial, através de Jesus Cristo, está fazendo isso. Ele colocou nós nessa terra aqui para nós aprendermos a dominarmos a nós mesmos, saber usar o livre-arbítrio para que nós possamos ter liberdade de escolha, e tudo aquilo que a gente faça é para fazer com amor, com desejo, de coração. Então, as pessoas não se iludam. Quando alguém disser que não precisa guardar mandamento nenhum, que tanto faz, o negócio é viver, sentir prazer de tudo que é tipo, não se iludam. O Pai Celestial não vai dar a mesma bênção para todas as pessoas. Ele não é injusto. Ele não vai pegar e dar uma bênção igual para uma pessoa inteligente para uma pessoa relapsa, que não quer fazer essas coisas, deixa as coisas de lado, entende? Embora ele tenha um amor para com todas as pessoas. Jesus Cristo tem um amor genuíno por todos. Mas, no entanto, ele foi duro com os iníquos. Vocês, quem leu o livro de Mórmon sabe que lá no livro de Mórmon, antes ele vir aqui na América, quantas cidades ele destruiu? Quantas pessoas morreram? Cidades foram afogadas no mar, outras se inflamaram com incêndio. Sobrou só 2.500 pessoas, de todo o pessoal que morava aqui nas Américas, aqui, que conheciam as coisas de Deus. Mas se apostataram, muitos deles. Mas isso é falta de amor de Deus para com os filhos? Não. É que as pessoas estão recebendo o que merecem, né? Os que ficaram, receberam o Evangelho, conheceram Jesus Cristo pessoalmente. Ele deu o sacramento para as pessoas usarem, chamou 12 apóstolos entre eles para que eles pudessem conhecer o Evangelho, e por 200 anos viveram felizes, a primeira, a segunda, a terceira geração, né? Então é assim. Então a motivação nossa é a exaltação. Lá é que nós temos que chegar. Tudo que acontece na nossa vida são acidentes de percurso, e que isso vai passar. A eternidade é muito grande. Nós estamos aqui fazendo um piquenique aqui na Terra. Nós não somos da Terra, né? Dá para dizer isso, porque nós viemos aqui e vamos embora de novo. E esses dias aí estava uma pessoa dizendo assim: os extraterrestres. Nós somos extraterrestres, porque nós estamos daqui. Ora, o paciente é um extraterrestre, ele não mora aqui, né? Então, todos nós somos extraterrestres. Então, nós estamos aqui por um tempo determinado, depois nós vamos ser donos dessa terra, né? É isso que eu gostaria de dizer para vocês com respeito ao entusiasmo de seguir as coisas de Deus. Uhum. O Ailton, ele falou: é preciso focar mais na tarefa do que no resultado. O Luiz falou: nosso julgamento começa quando morremos, pois não teremos mais tempo de fazer as coisas aqui para a evolução carnal, e não sabemos quando iremos morrer. O Mariano falou: tem a ver com aquela escritura, que não buscar os tesouros da terra, onde a trança e os ladrões dos céus, onde nem a trança os ladrões minam e roubam. Onde nem a traça e os ladrões. A traça, né? Desculpa, Mariano, mas buscais tesouros no céu, onde nem a traça e os ladrões minam e roubam. Eu concordo. Eu estava vendo um discurso do Elder Banner. Meu discurso.
O meu discurso aqui. O discurso do Adler Banner, ele fala assim: mais dirigentes interessados em casa. Então, o Adler Banner dá 3 conselhos para a gente de como a gente pode ser mais diligente, especialmente em casa. Eu acho que hoje o lugar onde o inimigo mais ataca e onde ele faz com que a gente perca a nossa diligência é na nossa família, é na família em geral, né? Onde ele mais quer destruir, quer que a gente não seja diligente, quer que a gente desista, quer que a gente não acredite que as famílias são eternas, quer que a gente não acredite que o casamento é eterno, quer que não acredite que ter filhos é importante, trazer almas né, de Deus à Terra é importante, que é importante que a gente eduque, que a gente seja os educadores dos nossos filhos, né? Ele ataca muito isso hoje em dia. E o Adler Banner, eu gosto muito dele, o Adler Banner, ele é um educador, né? Ele é um professor de profissão. Então, ele tem um modo bem didático de falar sempre nos seus discursos, né? Nas suas falas, ele tem um modo bem didático, porque ele tem essa experiência de dar aula. E ele fala, a primeira sugestão dele é expressar amor e demonstrá-lo. Então, quantas vezes a gente... Qual foi a última vez? Vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Qual foi a última vez que vocês disseram te amo para o seu esposo ou para sua esposa? Ou para os seus filhos? Ou para os seus pais? Ou para um amigo? Ou para os seus irmãos? Qual foi a última vez que você falou te amo, né? Te amo. Eu sou gaúcha, né? Então eu falo te amo para um dos seus familiares ou principalmente para seus esposos e para os seus filhos. Então, ele fala, é importante que a gente tenha esse vínculo e que a gente demonstre, não só demonstre, mas que a gente fale, né, para essas pessoas que estão na nossa volta, que estão ao nosso lado, o quão amor a gente tem por elas, o quão apreço nós temos por elas, o quão importante elas estarem do nosso lado, o quão importante é nós termos uma família e vivermos em harmonia, vivermos juntos, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Claro que não é. Temos personalidades diferentes, temos objetivos diferentes, né? Principalmente entre irmãos, entre às vezes os pais e os filhos, né? Às vezes temos algumas mágoas envolvidas que a gente às vezes não supera, ou deveria superar como Cristo pede que a gente o faça, como Deus pede que a gente o faça. Mas ele fala, se a gente começar a partir de agora, né? Vou dar um desafio para todos nós. A partir de agora, começar a falar mais essa palavra, a usar mais isso com as pessoas ao nosso redor, a demonstrar que nós a amamos, que nós apreciamos elas estarem do nosso lado. Se a gente for diligente nisso, ele promete, né, que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar na nossa família, que as coisas que Deus vai nos abençoar e vai para um caminho melhor, né? A gente vai esquecer das coisas do mundo, aquelas coisas que a gente ouve dizendo, se eu não, meu marido me xingou, foi um pouco ríspido comigo, então vou desistir do casamento, vou me separar, né? Se a minha esposa não olhou para mim aquele dia, né? Não fez a comida ou né? Tava chateada, eu vou me separar, né? Os meus filhos, cada um num canto e a gente não tá junto. Então, a família vai se desconstruir. Ele fala no segundo ponto dele, ele fala sobre prestar testemunho. Então, outra pergunta, né? Apesar que hoje foi o dia, pelo menos, foi o dia de reunião de testemunho, né? Porque a gente adiantou a reunião de testemunho, né? O jejum, né? A gente adiantou então a gente teve em março 2, por causa da conferência e porque tem a Páscoa na outra semana, então não daria para fazer o domingo de jejum daqui 2 semanas, né? Teria que ser na terceira, então a gente adiantou. Qual a minha pergunta para vocês refletirem? Qual foi a última vez que vocês prestaram um testemunho? E não só o testemunho lá no púlpito, né? Lá para as pessoas, para todo mundo ouvir, mas o testemunho na sua casa, o testemunho para um amigo, um testemunho na internet, né? Num post para alguém ou ver. Qual foi a última vez que nós prestamos o nosso testemunho e nós mostramos que a gente acredita em Deus, que nós somos cristãos e que nós confiamos nele? Qual foi a última vez que vocês fizeram isso? Vamos refletir
E ele fala, se nós formos constantes nisso, a gente nunca vai perder o testemunho. Se a gente for constante em falar, né, ele, em proclamar ele, a gente nunca vai perdê-lo. E a gente vai conseguir ser constante até o fim. No testemunho, né, na veracidade, na verdade de que essas coisas são verdadeiras. E a terceira, ele fala sobre ser constante, né? Ele conta que ele e a esposa dele sempre tentaram ser constante com os filhos, né? Em fazer reunião familiar, em fazer oração antes de dormir, ou quando saísse de casa, em ler as escrituras. E ele diz que nem sempre foi fácil, que às vezes a gente pensa que é fácil, né? Que para os apóstolos é tudo perfeito, que os filhos são perfeitos, né? Que eles todos sentam, ficam quietinho, comportadinho, né? Ouvindo o que o apóstolo está falando, que afinal é um apóstolo. Na verdade, ele não era apóstolo na época, quando os filhos dele eram pequenos, mas apesar que ele foi bem jovem apóstolo, né? O Elder Bennett foi um dos apóstolos mais jovens, se não me engano, com 55 anos que ele entrou como apóstolo. Ele é um dos apóstolos mais jovens da atualidade. Entrou, né? Como entrou da atualidade. E ele comenta que muitas vezes ele estava fazendo a reunião familiar, estava falando lá uma coisa inspiradora e o filho estava dizendo: mãe, ele está respirando todo o meu ar. O outro estava dizendo: mãe, ele está puxando meu cabelo. Mãe, ele está me incomodando. Mãe, quando vai acabar? O pai já acabou, né? E ele fala assim que não era fácil, né? Quando estava ali querendo passar uma mensagem, estavam os teus filhos ali brigando, né? E não prestando atenção e não se comportando. E ele falou, mas ele e a esposa dele sempre manteram a constância. Não interessava o que ia passar. Ele sabe, ele falou, eu sei que se eu perguntar hoje para os meus filhos o que eles aprenderam, o que eles ouviram, eles não vão lembrar. Eles não vão lembrar sobre o que eu ensinei naquela época, mas eles lembram que a gente sentava sempre na reunião familiar, todos em família. Eles lembram que a gente orava sempre em família. Eles lembram que a gente liam as escrituras. E eles mantêm isso, eles conseguiram manter isso na família deles. Com a diligência, através do esforço dos pais, que podiam ter desistido na primeira, né? Quando fala, mãe, tá respirando todo meu ar, tá, acabou, deu, né? Vamos todo mundo dormir. Podia ter desistido na primeira situação que ocorreu. Mas ele diz que não, que ele e a esposa dele sempre tiveram a meta, né, de manter a constância, de seguir a constância e mostrar que isso é importante. E isso deu frutos, né? Hoje ele diz que os filhos dele fazem e os netos dele fazem. Então, que fez diferença e faz diferença na vida das pessoas se a gente manter essa constância. Se a gente manter a constância tanto na família, né? Tanto entre o marido e a mulher, ou entre dizer te amo e demonstrar, olha, você tá cansada, eu vou varrer aqui o chão da cozinha, eu vou lavar uma louça, né? O outro, tu não tá trazer um copo de leite, né? Para o marido que tá ali, né? Trabalhando até 12 horas. Se nós demonstrarmos em palavras, mas em atos, né? E manter uma constância, Deus promete, segundo o Elder Bennett, né? Que muitas coisas vão se abrir na nossa vida, que a gente vai receber muitas bênçãos por causa dessa constância em seguir a Cristo, em seguir a Deus, né? Em seguir os ensinamentos dele. Eu vou só recuperar aqui alguns comentários que o pessoal fez, Sara. A gente não perder aqui. Cadê? Aqui, a Cláudia Bauer, ela dá um testemunho dela. Ó. Sofro com depressão há mais de 40 anos e digo com certeza que essa meta da exaltação nos traz muitas bênçãos, milagres, paz e felicidade hoje mesmo. Pode não ser constante, mas é real. A luz é real. A gente vê que isso tem a ver com a diligência porque a diligência é esse esforço constante, contínuo, enérgico, etc, etc, mas alegre também. Então, quando a gente tem essas bênçãos, quando a gente sente essa alegria, essa felicidade, tem sinal da diligência ali, porque ela traz esse sentimento de alegria. A Cláudia Bauer comenta de novo, é doce dizer isso depois de ajudar alguém, tem muito mais força. O Ailton
Vasconcelos, ele faz o seguinte comentário: acredite também que ele está usando as drogas para atacar o homem, para enfraquecer o homem e tentar destruir o homem. Não sei, talvez acho que ele estava conversando com alguém aqui no chat e entrou algum assunto diferente. Moro no centro de São Paulo. Conheço, viu, Ailton? Conheço bem. E é perceptível essa força do mal. Deus é maior. O centro de São Paulo precisa ter muita diligência aí para aguentar. Que aí é a estaca de Perdizes, né? Bem ali nos limites das estacas, ali o centro de São Paulo. Não é fácil ali aquela região. A Carla Viana, eu tenho um testemunho muito forte. Há uns anos atrás, uma senhora me parou e disse que viu um anjo em mim, que sempre me protegia e que o nome dele era Joseph Smith. Foi um baque para mim. Uma experiência aí meio até sobrenatural, mas... às vezes a gente tende a fazer alguma piada ou algo relacionado a esse tipo de experiência, mas o mundo espiritual está acontecendo ao nosso redor. E acho que foi o profeta Joseph Smith certa vez disse que nós tínhamos anjos da guarda, assim, né? Então, relato interessante. Mariana, ele comenta: a família é a base de tudo e o plano de Deus é voltado à família. Acho que foi isso. Beleza. Bom, a gente já está um pouco mais de 1 hora, certo? Então vamos entrar para os últimos comentários. Eu queria só resgatar aqui o discurso do Elder Ulisses Soares, da conferência de abril de 2022, sobre maravilhar-se com Cristo e seu Evangelho. Ele comenta no início sobre que a gente precisa buscar se maravilhar com Jesus Cristo e com o Evangelho dele, com os milagres, através do estudo das Escrituras, da oração, daquelas coisas básicas que a gente conhece da igreja, certo? Ou do Evangelho. E ele faz o seguinte comentário: quando vivemos dessa forma de buscar se maravilhar com Jesus Cristo, tornamos-nos mais espiritualmente resilientes e nos protegemos para não cairmos na armadilha da apatia espiritual. Então, veja, a resiliência ela tem tudo a ver com a diligência, porque para a gente ser diligente, a gente vai ter que passar por desafios. Não é tão fácil ser diligente, não é só você lá ficar constantemente fazendo algo. Você precisa sobrepujar certas coisas, então você precisa ter essa resiliência espiritual da ânima, como a gente falou, né? E ele continua: tal apatia se caracteriza pela perda gradual do ânimo. Lembra do que a gente foi falado sobre o que é o ânimo? Tem a ver com a nossa espiritualidade, que a nossa psique tem relacionada, ela é embasada não no nosso corpo físico e material, mas na nossa espiritualidade. A perda gradual do ânimo de nos envolvermos mais plenamente na obra do Senhor. Então, essa questão da apatia espiritual, acho que é interessante a gente comentar isso. Ela faz parte do quê? Do homem natural, essa apatia, certo? O homem natural, como está nas Escrituras, ele é carnal, ou seja, ele quer simplesmente satisfazer os apetites do corpo, como o Elder Clark falou mais cedo, daquilo que não é espiritual, ou seja, daquilo que não é diligente também. Então vejam, o homem natural, ele vai tender então a ser o quê? A ser oposto da diligência, então ele vai tender a ser muitas vezes preguiçoso, a não querer tomar ação, mas sim ser objeto de ação. Então, se a gente quer ter o bom ânimo, né, que a nossa psique seja forte, ou seja, que nós tenhamos força espiritual verdadeira, a gente precisa fortalecer não o homem natural, não cair na preguiça, não cair simplesmente que as coisas são fáceis. A gente precisa fortalecer o nosso espírito nesse sentido de que a gente possa tomar ações justamente quando é mais difícil a gente tomar ação. Ou seja, como ele diz aqui, né, espiritualmente mais resilientes, aguentar a pressão, certos baques da vida, de forma espiritualmente mais forte. Então lembra, como a gente falou ali da ânima, da psique, ou seja, aumentar a nossa força espiritual. É daí que a gente vai conseguir tirar a força para que a gente seja de fato diligente em todas as coisas, como a Sara falou mais cedo, seja na nossa vida matrimonial, dentro da nossa família, dentro dos nossos chamados na igreja, dentro do nosso trabalho, dentro dos estudos, etc, etc, etc. Tudo isso, a gente vai precisar ter diligência para sobrepujar os desafios que vão
nos testar, e inclusive testar a nossa diligência, só e somente só se a gente tiver mais força espiritual, como o Helder Soares diz aqui, espiritualmente mais resilientes. Então, se a gente quer ser mais diligente, né, ter esse esforço contínuo, constante, forte, a gente precisa nos nutrir espiritualmente. Seja estudando as Escrituras, seja buscando fazer boas ações, fazendo caridade, seja orando mais, tudo aquilo que é o conceito básico do Evangelho que a gente já conhece e aprende na primária desde que o mundo é mundo, certo? Então, se a gente quer ser mais diligente, a gente precisa ter mais força espiritual. E para encerrar aqui o meu comentário, Sara e Elder Clark, é interessante quando a gente vê, seja diligência ou os outros atributos que a gente está estudando nessa série, como todos eles ali estão conectados. Vejam, se a gente quer ser diligente, se a gente quer desenvolver a virtude da diligência, a gente precisa ser paciente. A gente precisa antes ter desenvolvido ou estar desenvolvendo o atributo da paciência. Por quê? Você vai ser diligente quando você sobrepujar desafios, quando você estiver ali apanhando da vida e você continuar constante, resiliente, enfrentando os desafios, e para isso você precisa estar calcado no quê? Na paciência. E a resiliência ela vai aparecer de novo lá na frente quando a gente tiver fé. Por quê? A fé é um princípio de ação, como a gente já estudou. E a diligência requer que você haja, requer que você tome ação, requer que você faça as coisas, que você haja. Então, todos esses atributos, eles estão ali interrelacionados. Eles têm ali uma interdependência deles. Quando a gente está desenvolvendo aqui, por exemplo, o atributo da diligência que a gente está falando hoje, a gente vai precisar conhecer e desenvolver também os outros atributos de Jesus Cristo. Então vejam como o Evangelho, a verdade, ela é maravilhosa. Ela nos eleva de tal forma que às vezes na nossa mente finita a gente quer dividir tudo em bloquinhos separados. Mas a elevação espiritual é tão grande que ela consegue levar vários pontos diferentes da nossa vida. Então, a conclusão que eu chego é que o desejo de Jesus Cristo, do Pai Celestial, é tão grande de que nós sejamos mais perfeitos, para isso requeremos a diligência, esse desejo dele é tão grande que ele nos abençoa, nos dá tantas bênçãos, abre as janelas do céu de uma forma assim tão grande que a gente consegue desenvolver várias virtudes na nossa vida e a gente vai colhendo as bênçãos dela. Então todos esses atributos eles estão relacionados e a origem dele, essa ânima, está na psique, que nada mais é do que a nossa vida espiritual. Bom, vou pegar um gancho aí da palavra paciência que você usou aí, Lucas. A questão é o seguinte, as pessoas têm pressa, às vezes, e quando estão fazendo alguma coisa, já querem ser abençoadas quase que imediatamente. Tem certas coisas que acontecem com o passar do tempo. Eu vou usar aí como uma metáfora, um exemplo. Certa vez, duas casas geminadas com a outra, tinha dois pátios. Aí um senhor japonês foi lá e plantou algumas mudas no fundo do pátio, assim, para... O que você está fazendo? Eu estou plantando aqui uns bambus para poder fazer aqui uma cerca, assim, para o vento não bater muito forte. Muito bem, tá. Aí passou algum tempo, estava lá aquele japonês lá, mexendo na terra, botando aguinha, botando adubo. Passou um ano, nada, não tinha nascido nada. Passou um ano e meio, passou 2 anos, passou 3 anos, 4 anos, e aquele senhor lá, mexendo na terra, botando adubo, tal, tirando as ervas daninhas que surgiam por ali, tal, deixando tudo bacaninha ali. Aí chegou o cara e disse para a esposa, pô, esse japonês é meio idiota, hein? Fica lá, ele já está há quase 5 anos plantando bambu e esse bambu não nasce nunca? O que será que está acontecendo? Aí, de repente, começou a brotar os bambus. Depois de 5 anos, começou a brotar o bambu. Aí o cara teve que perguntar para o japonês, o que aconteceu aí? Você ficou 5 anos, você plantou várias vezes, o que você fez aí? Ele disse, olha, acontece que esse tipo de bambu que eu plantei aqui, ele cresce por baixo primeiro. Ele cria uma raiz por baixo
e leva 5 anos para o broto começar a sair para a terra, assim, para cima. Né? Então, muitas vezes isso acontece. Às vezes tem bênçãos que a gente recebe devido à nossa diligência bem mais tarde do que a gente desejaria. Então, tem que ter realmente essa paciência de ir adiante, né? O Senhor nos promete muitas coisas. Eu falei há pouco aí que o Senhor é bom. Ele é tão bom que, no simples fato de nós termos nascido nessa terra, e mesmo não guardando os mandamentos, nós temos um reino já garantido, que é o reino celestial, que, segundo Joseph Smith, é 1000 vezes melhor, o melhor que existe nessa terra. Imagina um troço desse. 1000 vezes, o pior dos reinos é 1000 vezes melhor do que tem de melhor aqui na terra. Então, aí você imagina quem vai herdar o reino terrestrial, o celestial, então. Agora, para poder herdar o reino celestial, tem que ser diligente, como a Sara falou, com a família. Porque lá, serão exaltadas pessoas que sabem cuidar dos seus filhos. Sabe ser mãe, sabe ser pai, porque é isso que vai acontecer. Vida eterna significa ter vidas para toda a eternidade. Né? Não é uma coisa simples. Então o Senhor testa realmente para ver se você vai ser um bom pai aqui, pode ser um bom pai também lá na exaltação. Se você é uma boa mãe aqui, vai ser boa mãe lá na exaltação. Então nós estamos sendo testados o tempo todo. Vai ver como é que a gente cuida dos filhos, se a gente tem paciência com eles ou não, se a gente está focado em ajudá-los a crescer, se desenvolver, né? E assim por diante. Então, se a gente tiver realmente isso em mente, esse desejo de ser melhor, o melhor de todos, mesmo que a gente não tenha assim, a gente esteja assim fraquinho na fé, a gente faz o que nem Jesus Cristo fez. Simplesmente foi diligente, cumprindo aquilo que o Pai mandou. Mesmo com tentações, mesmo com fraquezas físicas, né? Então é isso aí. Um abraço aí. Então, muito obrigada, pessoal, pelos vocês serem diligentes, né? Estarem com a gente nessa quase 1h30 aqui, trocando experiências com a gente, né? E a gente sendo diligente em aprender mais sobre os atributos de Cristo, né? A diligência também tem em aprender, né? A gente tem uma constância em querer aprender, em querer saber mais, em querer procurar mais conhecimento, que esse é o objetivo aqui do nosso perfil, né? Pelo estudo e pela fé. Que a gente consiga ser sempre mais diligente nas nossas metas, nos nossos objetivos e principalmente na nossa família. Acho que eu deixo um desafio para todo mundo, se é que eu posso, né, deixar algum desafio, mas que essa semana a gente fale mais te amo, né, e demonstre mais a nossa família e aos que estão em nossa volta, o amor que a gente tem por eles e a gratidão por eles estarem ao nosso lado, né? Vamos ser diligentes com a nossa família e com os nossos amigos e com o nosso trabalho e com as coisas, principalmente com as coisas de Deus. Deus promete que nós vamos ter muitas, muitas bênçãos se nós seguirmos esse preceito, né? Se nós seguirmos esse atributo, que é a diligência. Então, semana que vem, a gente convida todos, né, a estarem na conferência geral. Vão ser 2 dias de banquete espiritual né, ouvindo o profeta, ouvindo os apóstolos, né? A gente tem um exemplo de diligência que é o profeta com 98 anos, ele continua presidindo a igreja, né? Tá lá diligentemente há 98 anos sendo, né, membro da igreja e seguindo e tentando se aperfeiçoar. Apesar de que eu acho que ele já é quase perfeito, mas ele ainda, né, está aqui ainda para se aperfeiçoar. Então, que todos possam participar, né, da conferência. Sei que todo mundo não pode participar presencialmente, mas a gente pode, pela bênçãos, a gente tem internet, vai ser passado para todo mundo, né, todos os países, nas suas línguas, na grande maioria das suas línguas. Então, eu sei que no Brasil vai estar passando na Rede TV também, né, isso já é uma grande bênção em passar numa TV aberta. Então, não precisa nem ter internet, basta ter uma TV, tu já vai poder ver a conferência geral. Então, convide os seus amigos, convide aquelas pessoas que estão afastadas, que não foram diligentes, né? Que não conseguiram permanecer no Evangelho. Convidem elas para ouvir. Convidem de, olha, tem uma conferência, vamos ouvir, vem comigo, né? Que é lá em casa, né? Ou vamos na igreja. Sei que a igreja também, muitas capelas vão passar a conferência. Ou entra no canal, entra na Rede TV, tá o horário.
que vai ter, eu não sei se o Lucas sabe, eu não sei os horários certinhos do Brasil, mas convide as pessoas a participarem nessa conferência. Acho Oi. que as sessões que vão ser transmitidas na Rede TV, ao vivo, em TV aberta, acho que são as 2 últimas sessões de cada dia, né? Que aqui no Brasil seria a sessão das 5 horas, a segunda sessão de sábado, e também às 5 horas de domingo, a segunda sessão, a sessão que fecha a conferência geral. Então, acho que essas 2 sessões que vão ser transmitidas ao vivo na Rede TV às 5 horas da tarde. Então, que a gente convide nossos amigos, convide nossos familiares a participar da conferência geral. Tenho certeza que vai ser, que vocês vão conseguir, como eu, né, tirar algumas coisas. Sempre olho e sempre se puxa, ele tá falando para mim. Como que ele sabe, né? Como que ela sabe? Às vezes também tem as irmãs, né? Como que ela sabe que eu tô passando por isso? Que eu tenho essa dúvida. Então, que a gente possa participar dessa conferência, né, desse privilégio. Eu lembro quando eu era criança, meu pai era conselheiro da Estaca, e ele teve que vir até Salt Lake para assistir a conferência e depois levar para os membros, né, o que ele tinha ouvido aqui. Então, em 89, né, Oderkalk. Foi Oderkalk em é meu pai, para quem não sabe. 1985. 85. Então, meu pai, né, ele veio até aqui, o Oderkalk veio até aqui, aí eles ouviam e depois iam para suas estacas e passavam o que eles tinham aprendido aqui. Então, olha como era, né? E hoje a gente tem o privilégio, né, de ter, né, qualquer um com celular pode olhar a conferência geral. Então, além de ser, né, a gente pode convidar todas as pessoas, não é só um grupo seleto que pode ver, todos podem ver, todos podem ouvir, né? O profeta de Deus, os apóstolos e os líderes, né? As líderes mulheres, os líderes homens. Então, convidamos todo mundo, a gente não vai fazer semana que vem, por causa disso, né? Vamos estar na conferência, né? Ligado na conferência geral. E muito obrigada pela diligência, né? De todos estarem aqui. Eu estou até impressionada pelos nossos números hoje. De todos estarem aqui diligentemente ouvindo e aprendendo. E nós aprendemos um com o outro sobre os atributos de Jesus Cristo. Então, nos vemos por aí, né? Aqui no nosso perfil. Essa live fica também no YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Muito obrigada, Oderkalk, por ter participado e nos vemos, né, Lucas? Tchau!